As duas cosmovisões principais. Este gráfico ilustra as duas cosmovisões principais existentes no mundo. O propósito é demonstrar que a interpretação daquilo que alguém observa é determinada por seu ponto de vista, ou seja, sua cosmovisão. Especificamente, a criacionista considera a Bíblia como prova documental e interpretará o que observa na natureza em função dela. Por outro lado, o evolucionista rejeita que a Bíblia é prova documental e nunca considerará o que a Bíblia diz. Esses dois sujeitos, portanto, chegam às suas conclusões baseados no que querem ou não crer, e não necessariamente por meio de uma interpretação objetiva ou neutra das evidências disponíveis. Em outras palavras, o preconceito do observador fortemente influenciará como lida com tais evidências. O criacionista, interpretando literalmente a Bíblia, procura nas evidências disponíveis aquilo que comprove uma terra jovem. O evolucionista, porém, procura aquilo que comprove uma terra velha. Os dois formulam teorias para apoiar suas cosmovisões, e não para decidir as suas cosmovisões. Então, o problema: ninguém vivo nos dias de hoje observou o princípio do universo. Portanto, não existe testemunha válida entre nós. E a solução: analisar tudo que é observável hoje para deduzir a idade do universo. Nunca rejeite qualquer evidência, nem mesmo aquilo que pareça derrubar a sua cosmovisão, analisando toda a implicação da evidência no presente. Tudo que observamos é evidência, 1, que existimos, e 2, que temos origem. Não há nada observável que podemos declarar ser eterno. A única coisa que podemos fazer é analisar a evidência do presente para determinar o passado. Quando fazemos uma observação, podemos analisá-la ou, por pesquisa suficiente, catalogar as implicações, ou seja, as previsões científicas. Isso é ciência. Cada implicação catalogada serve como hipótese. Toda hipótese deve ser cuidadosamente testada e verificada. As implicações principais segundo as duas cosmovisões. Aquele que rejeita a Bíblia dirá que há certas observações que implicam num universo muito velho. Um exemplo é a distância das estrelas. A implicação, segundo ele, é que a presença da luz das estrelas aqui na Terra exige mais tempo, muito mais, do que a Bíblia testifica. Aquele que aceita a Bíblia como prova documental dirá que há certas observações que implicam num universo criado pelo Deus inteligente da Bíblia. Um exemplo é a existência de ordem, inteligência e consciência no mundo. A implicação, ele diz, é que não existe um mecanismo natural e observável que produza a informação necessária para fornecer estas coisas. Deus é a única explicação satisfatória. Outro problema: nem toda implicação pode ser testada. Ambos, o ateu e o crente, concluem que aquilo que observamos hoje, quer seja o resultado de bilhões de anos de processos naturais ou quer seja o resultado de 6.000 anos de catástrofe e eventos sobrenaturais, chegou aqui por mecanismos que não podemos repetir 100% no laboratório controlado. E a solução? Não existe nunca uma solução. De fato, os dois lados desta discussão formam teorias para explicar o que não pode ser repetido. E os dois lados, muitas vezes, têm que mudar suas teorias para que elas concordem com novas pesquisas. A dedicação do observador. Interessantemente, o observador, quer seja evolucionista ou criacionista, normalmente não abandona sua cosmovisão quando algo, uma teoria que acreditava, é provado incorreto. Em vez de abandonar sua cosmovisão e se juntar com a outra, o observador forma novas teorias que ainda apoiam seu ponto de vista. Por isso, pode-se reconhecer que os debates sobre a origem e a idade do universo informam os ouvintes, mas não lhes transformam.
Algo bem mais profundo tem que acontecer na mente do observador para alterar sua cosmovisão. O grande erro: normalmente nenhum dos dois lados quer admitir que é culpado do próprio erro que acusa o outro de cometer. Esse é o erro de ignorar a pesquisa e a inteligência do outro lado. Infelizmente, um debate cordial vira uma discussão desagradável e ignorante simplesmente por causa dessa atitude ruim. Os pedidos dos dois lados. Ambos os lados pedem que o outro preste muita atenção em sua pesquisa científica e implicações. O evolucionista pede que o criacionista não ignore as observações que implicam um universo velho. O criacionista pede que o evolucionista não ignore as observações que implicam um Deus inteligente, igual àquele da Bíblia, e a única fonte possível da inteligência, consciência e ordem que existem no presente observável. Conclusão: não tenha medo da verdade. Examinai tudo, retende o bem. Quanto a mim, tenho por cosmovisão que o Deus da Bíblia criou tudo. Não há outra opção acreditável. 1. A criação implica que somente um Deus inteligente poderia originá-la. 2. A minha consciência de morais implica que existe um Deus moral que é a autoridade da moralidade no mundo. 3. O novo nascimento que experimentei por fé em Cristo implica que Ele é o Filho ressuscitado de Deus que veio me salvar do meu pecado. E 4. Os ensinos superiores da Bíblia implicam que ela é divina e confiável em tudo que revela. Igualmente, aceito a Bíblia como prova documental, assim como aceito outra literatura como prova documental em outras áreas da história. E pela minha observação e experiência, a Bíblia é bem mais do que uma prova documental. Ela é a revelação sobrenatural e suficiente de Deus para o homem.